Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, Pai amado. Te agradecemos por nos trazer aqui para ter comunhão contigo, o qual esse é o momento que alimentamos a nossa alma, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de te louvar, te buscar, engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, por tudo que tu faz por nós, mesmo nós não merecendo, Senhor, pois somos pecadores, somos falhos, meu Deus. Todos os dias, Pai, pecamos contra Ti, Senhor. Fazemos coisas horríveis, Senhor, que nos afasta de Ti, Pai. E te pedimos perdão e que tenha misericórdia de nós, Senhor. Pois sem a Tua misericórdia, não vamos resistir, Senhor. Não vamos resistir, Pai. Sem a Tua misericórdia, já não estaríamos aqui, Pai. Então, Senhor, te peço isso, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. Pai, te agradeço ainda pela tua palavra, Senhor, que vamos ler agora, Pai amado. Peço, Senhor, que o Senhor abra nossos entendimentos, Pai amado. Nos dê temor a ti, Senhor. Nos dê temor e tremor ao ler a tua palavra, Pai. Pois tua palavra é santa, Senhor. Todos os teus atributos, meu Deus, são santos, Senhor. O teu amor é santo. A tua bondade, Senhor, é uma bondade santa, Senhor. A tua justiça é uma justiça santa, Pai amado. Então, Senhor, que possamos ter toda a responsabilidade, Senhor, ao estudar a tua palavra, Pai amado. E toda a humildade também, Senhor, para saber que somos teus filhos, Pai amado. Para saber que não somos nada, Senhor, sem ti, Senhor. Que tu és tudo em nossa vida, Pai amado. Nos dê, Senhor, compreensão sobre o que vamos ler agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional aqui em Spurgeon. E a leitura de hoje é referente a Jeremias, capítulo 16, versículo 20. Jeremias 16, 20. Vamos ler o versículo 20 e 21, para entender um pouco do contexto. O versículo 20 diz assim: será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. 21. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. Amém. E a leitura em Spurgeon diz assim:
O grande e constante pecado da idolatria acompanhou o antigo Israel, e o Israel espiritual é atormentado por uma tendência à mesma loucura. A estrela de Refã não brilha mais, e as mulheres não choram mais por Tamuz. Mas Mamom ainda impõe seu bezerro de ouro, e os santuários do orgulho não são abandonados. O ego, de várias maneiras, luta para sujeitar os escolhidos ao seu domínio, e a carne prepara os seus altares onde encontra espaço. Os filhos prediletos são, frequentemente, a causa de muitos pecados entre os cristãos. O Senhor se entristece se entristece quando nos vê bajulando-os, além dos limites. Eles viverão para ser uma maldição tão grande para nós, como Absalão foi para Davi. Ou serão tirados de nós, deixando nossos lares desolados. Se os cristãos quiserem cultivar espinhos para acolchoar seus travesseiros insones, então deixemos que mimem seus queridos. É dito corretamente que eles não são deuses, pois o objeto de nosso insensato amor é uma bênção duvidosa. A consolação que nos dão agora é perigosa, e a ajuda que poderão nos dar na hora das dificuldades, na verdade, é muito pequena. Por que então ficamos tão afeiçoados por vaidades? Temos pena dos pobres pagãos, que adoram um Deus de pedra, e ainda assim adoramos um Deus de ouro. Onde está a vasta superioridade entre um Deus de carne e um Deus de madeira? O princípio, o pecado, a loucura, é a mesma em qualquer dessas situações. Só que no nosso caso, o crime é agravado, porque temos mais luz e pecamos diante dela. Os pagãos se inclinam perante uma falsa deidade, mas nunca conheceram o verdadeiro Deus. Nós cometemos dois males, na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos. Que o Senhor purifique a todos nós desta iniquidade gravíssima. O mais querido ídolo que eu conhecer, seja qual for esse ídolo, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono e adorar apenas a ti. Só Deus merece a verdadeira adoração. Pois Ele nos criou. Vamos para a leitura em 2 Crônicas, capítulo 21. Isso. 2 Crônicas, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi.
e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeorão de Judá. Jeorão, filho de Josafá de Judá, tinha 6 irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e cada um entregou o governo, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os seus irmãos e também algumas das autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era a filha do rei Acabe, de Israel. E por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Édom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Édom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Édom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se revoltou, porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta, na qual dizia o seguinte: é isso o que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá, e sobre os filhos e as mulheres
que você tem e vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do seu corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes, que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio, e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos, os intestinos saíram do corpo dele, e Jeorão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. É isso, gente. Capítulo 21 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.